Veto ao projeto de lei de número 005/16, de autoria do vereador José Carlos Roberto Café, que dispõe sobre: cria a letra S na tabela 2, taxas de licença e fiscalização de atividades de estabelecimentos fixos, da lei complementar de número 132/2003, do Código Tributário Municipal. Trata-se de veto do prefeito, que será votado nesse momento. Está em discussão o veto do senhor prefeito municipal, veto total ao projeto de lei complementar número 05/16, que já tinha sido aprovado em 2 discussões por esta casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador, autor do projeto que foi vetado. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Quero cumprimentar também o meu companheiro Natanael Gonzaga, meu querido amigo Avancini, todos os funcionários, a Edna, a Isabel, e também a todos os companheiros vereadores dessa 16ª legislatura. Faço uso da palavra referente a esse projeto que foi vetado pelo senhor prefeito, até por conta de realmente poder pedir aos nobres pares que a gente possa, um voto de confiança, para que a gente possa derrubar esse veto e fazer com que essa lei possa avançar e ser positivada aqui por essa casa, podendo aí sim ser aplicada a essas empresas de mototáxis. E aqui eu vou, até por conta de um pequeno desfecho que houve da nossa sessão, em que me manifestei com relação não só ao caso do veto a esse projeto, mas também me manifestei junto com todos os companheiros, e aprovamos um requerimento nessa casa com relação à convocação daqueles que prestaram um concurso público para cargos de cozinheira, serviços gerais, e que teve todo aquele problema que a maioria das pessoas que nos ouvem nesse momento sabe que a gente está falando. Então, quero, antes de mais nada, até parabenizar essa questão, porque, graças à manifestação dessa casa e à compreensão do Executivo, as pessoas desses concursos estão sendo chamadas a ocuparem seus cargos. Com relação ao veto, ao qual eu peço o voto de derrubada dos senhores, infelizmente eu tenho que falar, mas o prefeito ele se pronunciou com relação a esse projeto em uma das rádios da nossa cidade, uma rádio de grande vinculação, e o prefeito, insistentemente, na oportunidade, ele disse que o projeto era um projeto de isenção, e o projeto não é de isenção, e ele usou isenção sobre ISS. Então, equivocou-se o prefeito, que na oportunidade disse que ele tinha toda a assessoria jurídica, então ele estava pautado nas informações que lhe foram passadas pela sua assessoria. Eu só quero lembrar que essa casa também goza de uma assessoria, também de muita responsabilidade e que tem o nosso profundo respeito. Eu tomei a liberdade de trazer aqui alguns conceitos. O presidente dessa casa é advogado tributarista dos bons. Imposto. Imposto é a imposição de um encargo financeiro ou outro tributo sobre o contribuinte, pessoa física ou jurídica,
por um Estado ou equivalente funcional de um Estado a partir da ocorrência de um fato gerador. O imposto é uma das espécies do gênero tributo. É devido pelo contribuinte, independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. Esse é o imposto. Esse talvez seja o ISS citado pelo prefeito na oportunidade da sua entrevista. Taxa, a qual nós oferecemos, através daquele projeto aprovado nessa casa, a criação de uma nova tabela de taxa. Taxa é a exigência financeira à pessoa privada ou jurídica para usar certos serviços fundamentais ou pelo exercício do poder de polícia imposta pelo governo ou alguma organização política ou governamental. Na legislação tributária, a taxa é um tributo em que a contraprestação de serviços públicos ou de benefícios feitos, postos à disposição ou custeados pelo Estado em favor de quem paga ou por este provocado. Ou seja, é uma quantia obrigatória em dinheiro paga em troca de algum serviço público fundamental oferecido diretamente pelo Estado. E aqui agora eu vou ler um artigo da Constituição Federal, o artigo 145, parágrafo 1º. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos serão de caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Princípios do Código Tributário. Entre tantos princípios que o Código Tributário elenca, eu vou ler o princípio ao qual eu me baseei, primeiramente na necessidade daqueles que me procuraram, e depois o princípio que eu me pautei para que pudesse elaborar o referido projeto. Princípio da capacidade contributiva, que é relacionado justamente a esse artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. O princípio da capacidade contributiva estabelece que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Ao criar os impostos, o legislador deve levar em conta, sempre que possível, a situação particular de cada contribuinte, permitindo com isso que seja realizada a justiça tributária a não exigir imposto acima do suportável. O princípio da capacidade contributiva é realizado, por exemplo, no imposto de renda, onde existem alíquotas diferenciadas e se permitem várias deduções de acordo com a situação do contribuinte. Gente, me perdoe trazer todas essas coisas aqui e ler aqui isso para vocês, e eu não posso deixar de ler também para vocês, até para justificar o meu pedido de voto na derrubada do veto, o parecer do nosso jurídico. Eu não vou ler todo ele. Quanto à iniciativa, trata-se de matéria de competência concorrente dos poderes municipais, devido à constitucionalidade decorrente do artigo 61 da Carta Magna e 24 da Constituição Estadual.
Dentre o parecer que foi nos fornecido pelo Dr. Diego, tem várias jurisprudências aqui, elencadas, e ao final, né, ele dá um parecer favorável à tramitação desse projeto. Gente, vocês me perdoam falar tudo isso para vocês, é que na terça-feira, o prefeito foi para o rádio, infelizmente, eu quero aqui agradecer, teve presente aqui o nosso companheiro Geraldo, que é da Rádio Prudente, né, e também na oportunidade eu falei para a Rádio Globo, o companheiro Joilton, que foi quem nos procurou para dar a nossa versão sobre o assunto. Porque eu vou precisar de mais alguns minutos, se for possível, mais 3 minutos. O que significa mais alguns 3 minutos? Então, essa minha explanação com relação a isso é porque nós não estamos aqui afrontando o prefeito, a gente está trabalhando e ajudando o prefeito, e eu quero ajudar o senhor prefeito a todo momento. Ajudando o prefeito, eu estou ajudando a cidade. Mas eu tenho que dizer que não dá para uma emissora de rádio, né, não dá para o prefeito fazer o que ele fez, quando ele fez a reportagem, e a todo momento foi dito que o projeto tratava de isenção, e o projeto não trata de isenção, trata sobre a criação de uma nova tabela para taxas. A todo momento foi dito que o projeto era um projeto de ISS, e para quem nos ouve, ISS é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E o meu projeto não trata de ISS, trata-se de taxa de licença, de atividade, de estabelecimentos fixos. Então, eu gostaria que isso ficasse registrado, que ficasse claro, né, e que o objetivo desse meu projeto, que foi aprovado nessa casa pelos senhores, é buscar o princípio da capacidade contributiva, que ninguém possa sofrer uma impositividade por uma taxa maior do que a sua capacidade. E por isso, nobres pares, eu gostaria muito, muito mesmo, de contar com o veto para derrubar, com o voto de vocês, para a derrubada desse veto do prefeito, e dizer de coração: prefeito, nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos do seu lado, né? Nós respeitamos o senhor, né? E gostaríamos de ter também o respeito para que a gente pudesse sempre ajudar a cidade de Presidente Prudente. Tenho dito, muito obrigado a todos. Continue a discussão. Então vamos à votação. Trata-se de votação do veto formulado pelo senhor prefeito municipal. A votação será feita de forma nominal. Os favoráveis à manutenção do veto votam sim. Os contrários à manutenção do veto votam não. Não estará derrubando o veto do senhor prefeito municipal. Então, solicito ao segundo secretário então, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Então, é a manutenção ou não do veto, tá? Adilson Silgueiro. Não. Alba Lucena. Não. Derbson da Saúde. Não. Elza do Gás. Enio Perrone. Não. Ivan Júnior. Não. Isaac Silva. Não. Jailson Nascimento. Não. José Carlos Roberto Café. Não. Geraldo da Padaria. Não. Sidão Mendonça. Não. Natanael Gonzaga. Não. Valmir da Silva Pinto. Não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Os 13 vereadores foram favoráveis ao projeto. Na verdade, os 13 vereadores foram contrários à manutenção do veto. Do veto. Né? Então, derrubado o veto do senhor prefeito municipal de forma unânime, Eu ia falar derrubar o veto. que tome então as providências para o encaminhamento do projeto de lei.